Boa noite. Bem-vindos. Vamos dar início à nossa travessia dessa noite, um tema tão especial com a Frida Kahlo, que fez aniversário ontem. Então, estamos aqui em homenagem a essa grande artista. Tenho a honra aqui de estar abrindo essa roda. Estou vendo aqui algumas carinhas conhecidas, a Raquel, tem a Paula, a Lúcia. Então, bem-vindos. A Márcia está aqui também. Bom, queria começar me apresentando, né? Eu sou a Carla Benintani, fundadora do projeto e da Casa Frida, né? E é um projeto que nós estudamos a articulação do luto com a arte. E é um projeto formado por um coletivo de 6 mulheres psicanalistas, que é a Renata Catassini, a Isadora Lousa, a Marcela Seff, a Paula Mandel e a Fabiana Domingues, que é hoje aqui a coordenadora desse grupo de estudos tão lindo aqui da Frida Kahlo. E nós, enfim, temos na nossa nomeação do projeto a Frida, que não é por acaso, é uma artista que desde nova ela passou por diversas perdas físicas, né? Desde os 6 anos ela contraiu pólio, depois aos 18 ela sofreu um acidente. Foi meu tema de pesquisa na graduação, quando eu me formei em psicologia. E desde então, um trabalho que a gente fazia de luto com a Renata e eu, nós conduzíamos um grupo no ambulatório do SUS, que a gente acolhia pessoas enlutadas, e ao mesmo tempo eu trabalhava com a Isadora também, com uma clínica recebendo jovens mães, que tinham acabado de se tornar mães, e a gente foi vendo um pouco a relação desses dois temas com a arte, que a arte acabou se tornando um recurso nesses grupos, e foi aí que a Frida surgiu pela primeira vez. Nós utilizávamos muitas imagens das obras da Frida e atividades também relacionadas com a Frida, e foi a partir daí que surgiu, né, o projeto da Casa Frida, né, com essa grande inspiração que essa artista tem para nós, e quem sabe em breve faremos uma viagem coordenada aqui também pela Márcia, futuramente, quem sabe ano que vem, para ir conhecer o México e entender melhor, né, quem foi a Frida, de onde ela veio. E hoje nós temos também a presença muito especial do grupo de estudos sobre a Frida Kahlo, né, que é um grupo que começou em agosto de 2019, e inicialmente nós estudamos a biografia da Aide Herrera, nós lemos juntas esse livro, que contava também o percurso da Frida, e depois passamos para o diário. E de uma forma orgânica, a Fabi assumiu a coordenação do grupo, é um grupo que ela cuida com muito carinho, são psicanalistas e não psicanalistas que têm um interesse especial pela Frida e que estão aqui hoje também para coordenar e seguir com a travessia de hoje. Então, eu queria passar a palavra então para a Fabi, dar boas-vindas a todas e dizer que eu estou muito feliz e emocionada para a gente estar com esse tema. Fabi. Olá, boa noite. Obrigada, Ká. Acho que você foi muito humilde, porque esse grupo é nosso, né? A partir de uma idealização sua. Então, a marca está ali com a gente desde o início e continuamos carregando você com a gente. Cláudia, que bom você está aqui, que saudade. Também estou vendo muita gente conhecida, grande prazer estar aqui. Só queria dar um aviso, o encontro de hoje está sendo gravado, todo mundo vai poder falar, a ideia é que a palavra possa circular, e quem não se sentir à vontade, se falar, quiser fazer alguma fala e não se sentir à vontade, manda uma mensagem para mim aqui no chat, pode ser só para mim, pedindo, a gente depois pode fazer um recorte, né? Mas a ideia é que hoje a gente possa falar um pouquinho de onde a Frida toca, cada um tocou no percurso, e esse estudo começou, né, quando a gente começou a se debruçar um pouco mais na vida e na obra da Frida, foi num momento de travessia,
difícil para todo mundo, que foi o começo da pandemia, e eu particularmente revisitei a Frida de um outro lugar, né? Todos nós confinados, sem saber um pouco por quanto tempo seria, poder olhar os confinamentos que ela teve com tantas limitações no corpo, na mobilidade, a questão das dores, ela tão jovem, tanta incerteza, então a história dela ganhou um outro significado para mim, pude olhar de um outro lugar e foi muito importante, né? E eu queria dividir um pouquinho, né? A gente foi estudando, a gente chegou no diário e a gente foi vendo juntas aqui o quanto a Frida ressignificou tantas coisas, né? Tem um traço que me chama muito a atenção, que na época do acidente ela ficou no hospital, acamada, passou por inúmeras cirurgias, não sabia nem se ela ia sobreviver, e ela estava ali, lutando. A gente brinca aqui na Casa Frida, o tamanho da vida que tem tinha, né, dentro da Frida, para lidar com tanta morte aí que foi atravessando ela, no caso do acidente, literalmente, né? E ela escrevia muito, escrevia cartas, escrevia para as pessoas, né, fazia anotações, e ali ela tem uma fala dela que me marcou muito, que ela diz que a morte dançava todos os dias ao redor da cama dela. E essa morte na obra dela vai aparecendo de outras formas, né? Então ela vai ressignificando, tanto que depois ela brinca com a imagem da morte, e tem um quadro dela que diz que ela afugenta a morte, né? Assim, ela ia colocar ali uma caveira, alguma coisa, mas ela põe para fora, e eu acho que isso tem tudo a ver com ela, com tudo que ela fez na vida dela, né? Então hoje a gente quer escutar, quer poder deixar a palavra circular, quem quiser só ouvir não tem problema, quem quiser falar pode falar. A gente sempre tem muita coisa para falar da Frida, então vou abrir um pouquinho para, se as meninas do grupo já se sentirem à vontade para colocar, falar um pouco do que pensou, de como foi tocada ou afetada pela Frida, porque com certeza não dá para, de alguma forma, não dá para não ser afetada, né? Ela impacta de alguma maneira, as pessoas podem gostar, podem não gostar, podem estranhar, mas que ela nos causa, ela nos causa, né? Então, vou abrir a palavra, não sei se a Cláudia gostaria de falar alguma coisa, estou aqui hoje para escutar e poder partilhar com vocês. Fabi, obrigada. Tu vim aqui olhar um pouquinho pelo buraco da fechadura aqui, essa Casa Frida maravilhosa, vocês são muito especiais. Não tenho como não participar. Estou vendo a Paula, a Carla. Vocês me emocionam muito. A Frida é uma coisa, é um personagem que mexe com todo mundo, que toca todo mundo, que faz com que a gente perceba que a vida é um eterno recomeço, né? E impressionante como a gente tem que, de alguma forma, olhar a finitude como se fosse uma obra de arte também. Eu acho que a Casa Frida traz essa coisa de ressignificar as perdas, e é tão importante isso, né? Saber lidar com as frustrações e lidar com as perdas e transformar isso em outras coisas. Vocês fazem isso de uma forma incrível. Eu quero deixar um beijo para vocês aqui. Eu não vou poder ficar muito, mas eu estou aqui um pouquinho para poder ouvir vocês. Um beijo para vocês. Um beijo. Obrigada. Beijo, obrigada. Sempre muito bom estar aqui e poder te escutar. E a gente pensou, né, só mais uma coisa, a gente pensou, né, em alguns nomes, né, para esse Travessias, esse Travessias foi pensado coletivamente, junto aqui com a Casa Frida e com as meninas do grupo, e a gente pensou também algo entre o nascer e morrer, né, porque isso é tão presente na vida da Frida, e nessas travessias que ela vai fazendo entre esses dois polos, né, nascer e morrer. Vai um pouco do que você estava, na direção do que você estava colocando, Cláudia.
E tem também, vou falar então, né? Tem também um quadro dela, né? Famoso, é muito impactante esse quadro, O Meu Nascimento, né? Que fala também, né? Ali morre, ali nasce. Não sei se vocês conhecem, mas é um quadro ali bem impactante, acho que emblemático, né? Desse tema que a gente está colocando aqui, né? Alguém quer falar? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Então, eu posso ir falando enquanto vocês vão se animando aí, aquecendo. Aqui diz que a minha internet está instável, mas acho que está tudo bem, né? Tá, então tá bom. Tá sim, Fabi, tá ótimo. Ah, tá bom. A gente, acabei falando, compartilhando isso no Instagram, né? Mas a gente agora está estudando o Diário da Frida, que é esse aqui. E tem uma parte que ela fala sobre as manchas, né? Eu já falei um pouquinho, mas vou partilhar aqui, que foi a Marcela Quaresma, que está aqui, que se atentou, tem uma parte do diário que ela fala sobre as manchas, né? Eu posso ler para vocês, se vocês não se importarem. Deixa eu só achar aqui, acho que está na tradução. E a Marcela se deu conta que tem uma mancha que vai atravessando todo o diário dela, né? E se a gente puder pensar, ela, né, uma mancha é um acontecimento, né? Ali a gente não sabe se foi intencional, se não foi, mas, né, foi algo que aconteceu e o que ela vai fazendo com isso, né? Aqui uma explosão, aqui uns desenhos, ela vai produzindo a partir disso e transformando, né, essa mancha em coisas, né? Aqui tem essa imagem sempre me toma, né, que é uma parte que ela fala só de desintegração, e essa mancha vai passando e ela vai produzindo coisas, né, com a mancha. E é isso, ela vai transformando, né, as coisas que vão acontecendo e a arte como a ferramenta fundamental para ela, né, nesse processo. Ela põe muito ali do que ela vive, e vai impactando, né, e muitas das obras dela são pequenas em tamanho, em dimensões físicas mesmo, né? Então ela convida que você se aproxime, né, desse mundo, desse íntimo dela. São obras que elas são tão detalhadas que elas parecem enormes, mas no fundo são pequenas em tamanho, porque em grandiosidade são gigantes, mas ela convoca a gente, né, para entrar nesse íntimo, nesse interno dela. E vou ler só essa parte que ela fala das manchas, só um minutinho, só ver se eu acho aqui. Para quem tem o diário, no final do diário tem uma tradução, né, porque tem partes escritas né, desenhadas, enfim, e aí na tradução é a página 213, que corresponde à página 65 do diário, né, que está aqui assim: quem diria que as manchas vivem e ajudam a viver? Tinta, sangue, cheiro. Não sei que tinta usar. Qual delas gostaria de deixar desse modo seu vestígio? Respeito-lhes à vontade e farei tudo o que puder para escapar do meu próprio mundo. Mundos cobertos de tinta, terra livre e minha. Sóis distantes que me chamam porque faço parte de seus núcleos. Tolices, o que eu poderia fazer sem o absurdo e sem o efêmero. 1953, há muitos anos, compreendo o materialismo dialético. Enfim, então, dividindo um pouquinho com vocês, vou dar um espaço para a palavra circular. Fabi, posso falar uma coisinha? Claro, por favor. Eu fiquei pensando, quando você trouxe a mancha, o quanto é uma alegoria, uma imagem muito potente para a própria história da Frida mesmo, né? Não é à toa que assumiu esse lugar importante no grupo que você coordena com as meninas, né?
pensando na mancha como um acidente, se a gente pensa uma obra de arte, um desenho, de repente acontece uma mancha, uma roupa, uma mancha, um acontecimento que traz uma nódoa a um percurso pré-determinado, pré-calculado, planejado. Então a Frida estava num ônibus, não é isso? E um bonde bate no ônibus, ela tinha um percurso planejado, acontece um acidente que quase a mata, né? Traz uma nódoa para o corpo dela, para os planos dela, não pode mais ser mãe, quantas coisas acontecem, a Clara até colocou aqui no chat, né? O fato dela ter perdido a possibilidade de ser mãe é uma nódoa nos planos dessa mulher que queria a maternidade e que tentou a maternidade tantas vezes. E o quanto ela transformou essa situação, na medida do possível, na arte dela. Quanto isso virou material para ela explorar, né? E aí o diário, isso que você traz com tanta riqueza, como uma primeira provocação para essa noite de hoje, é bem isso, né? Ele provocou uma nódoa, essa mancha provocou uma nódoa em todo o diário e foi aproveitada, foi transformada em algo bonito, né? Enfim, é um exemplo mesmo para é muito o que a gente acredita aqui na Casa Frida, né? Como usar os recursos que se tem e transformá-los em algo, né? Perfeito, Paula. E é isso, né? Essa mancha, ela atravessa, né, as folhas, né? Então não é uma mancha, são várias manchas, né? Que exige, não é um desenho só que ela tem que refazer e de repente produzir. É um, é outro, outro. São muitas, né? Situações, muitas páginas, pensando nesse simbólico que você está trazendo, né? Bem bacana tua colocação. Acho que a gente podia também sugerir uma provocação no grupo e circular mais a palavra, assim, qual é o vínculo que as pessoas têm com a Frida. Acho que a Maria quer falar, né, Maria? Pode falar, por favor. Isso. Boa noite, e assim, bom estar de volta aqui. Teve alguns encontros que eu estava meio sumida, mas enfim, estou de volta. E aí, à medida que vocês foram falando, eu fiquei pensando, né, e muito pela provocação da mancha, que a gente está justamente, né, num momento de meio de ano, né, e com esse encontro, eu acho que marcando essa passagem agora para o próximo semestre, né? O semestre que está aí vindo, um novo semestre, e também diante de tudo isso, da pandemia, de tudo que a gente tem vivido, ainda tudo muito estável e manchado mesmo por essa questão, né, desse vírus, né? E aí, assim, eu acho que calhou, né, ser uma oportunidade de reflexão para como assim a gente pensar como é que a gente quer fazer essa travessia até o final do ano, né? O ano que se segue e como é que a gente está fazendo essa travessia, né? Então assim foi o que suscitou em mim, né? A partir do que vocês estavam falando, e aí eu achei que o encontro foi bem oportuno, né? Nesse sentido, trazer a partir da Frida como ela sendo a mediadora dessa reflexão, não é? Para que a gente assim reveja, né, como a gente está vindo fazendo esse percurso e agora como a gente está querendo continuar essa travessia, né, desse ano que está aí se seguindo né, e a gente meio que vamos como e como é que está sendo e assim meio que sem muita perspectiva, com e sem ao mesmo tempo, porque a gente está ainda nesse impacto mesmo, né, dessas coisas que estão se sucedendo, dessa política também que está aí, e que eu sei que a gente sempre evita falar aqui no grupo sobre essa questão política, mas de todo jeito não deixa de nos atingir,
né? E de deixar uma mancha mesmo, né? Que vai sendo impressa nesse fazer da gente, que fica tudo assim atrelado, ligado a essas questões que coletivas, né? Sim, Isso mesmo. oh, Maria, obrigada pela colaboração. E é isso, né? Tem algumas coisas que são vividas coletivamente, mas tem esse individual, né? Que quando eu estava discutindo agora, fiquei pensando até quando a gente vê uma obra de arte, lê um livro, vê um filme, qualquer produção artística, como o individual ele faz uma diferença incrível, né? Às vezes até parece que é outra realidade, tá vendo outra coisa, e isso na vida também, né? Se dá de uma certa forma, né? O que cada um pode fazer com as manchas que estão no caminho, sejam coletivas ou não, né? Às vezes a gente se vê muito passiva, né? Às vezes, o que acontece conosco, mas a gente está vendo aqui como é potente o que a gente pode fazer com o que acontece conosco, né? Tem uma frase do Isso. Sartre que eu gosto muito, que me impactou na faculdade, né? Ele fala: não importa tanto o que acontece com você, aquilo que acontece com você, importa o que você faz com aquilo que acontece com você. Isso muda Isso. uma realidade, né? Depende de como você se posiciona, né? Com as manchas, com os acontecimentos, os acidentes, né? O nosso controle não está ali onde acontece, né? Mas no que a gente faz com isso, né? Muito Isso. bacana. É uma pessoa marcada mesmo pela efemeridade, não é? Pela finitude, porque assim a gente sabe que isso é forte, é presente, é condição, né, de quem existe, do existir, né? Mas como ela foi assim, como isso ficou forte na vida dela todo o tempo, né? Desde a poliomielite até esse primeiro acidente aí, e os demais, porque foram tantas cirurgias, né, que, enfim, eu acho que foi uma pessoa marcada mesmo por isso, e aí eu não tenho um conhecimento assim, sobre Nietzsche, mas sei que, também que ele aposta no trágico, né? É do trágico que renasce, que os poetas surgem, né? Que as poesias surgem. Então, assim, nessa vida trágica, né? Ela ressurge como uma pintora, né? Como uma pessoa de luta, de guerra, de batalha mesmo, não é? Porque aí tem toda uma questão assim que ela influenciou a cultura, ela estava também na política, não é? E essa questão da vida também assim com o parceiro, com as parceiras, né? Então sempre assim, eu acho que tudo muito intenso, tudo muito cheio de vida, porque ela não ficou paralisada, né? Ela foi vivendo as coisas que estavam, os acontecimentos, né? E sendo também autora desses acontecimentos, né? Ela não ficou passiva, né? Ela transforma tudo aquilo. E aí, quando eu estava lendo o material de apoio, né, um pouco sobre a vida dela ali, né, assim, ela poder, talvez aí, assim, usar o pincel tenha sido provocado mesmo por esse sangue, que ela ficou lavada de sangue, não é, nesse acidente, não é? E daí do sangue veio a tinta, né? E vieram as outras cores derivadas disso, né? Então, uma pessoa, como você disse, cheia de vida, né? De muita vida, apesar de tanta, de tantos acontecimentos tão trágicos, né? E aí eu também fiquei curiosa ali, porque eu não me lembro mais, eu sei que falava um pouco, ela trazia um pouco sobre o pai dela, trazia um pouco sobre a mãe, mas eu não me lembro assim, quem foi que se dizia lá na leitura, se trazia assim, como foi que ela foi cuidada, por quem que ela foi cuidada, todo esse período que ela ficou internada, que ela teve hospitalizada. Então, isso aí, assim, eu fiquei um pouco querendo saber, né, por quem que ela foi cuidada.
Quando ela, durante o acidente, você está dizendo? Porque ela teve cuidados a vida toda, né? Pois é, mas desde esse acidente, né, e que ela passou muito tempo indo e vindo. Uhum. O que eu tenho de registro aqui, né, o que cabe aqui na minha memória, quando ela sofreu o acidente, nem a mãe nem o pai tiveram condições de visitá-la, assim, parece que a mãe levou em um mês, conseguiu ir, a mãe passa muito mal quando ela tem a notícia, ela fica muito impactada com a notícia do acidente e ela acaba sendo cuidada pelas irmãs. Já no final da vida, ela é acompanhada por uma outra irmã. Ela tem uma irmã também que foge de casa, é jovem, com o apoio da Frida, que era mais jovem ainda, a irmã mais velha. Tem um ressentimento da mãe. Aí essa irmã ajuda no momento do acidente. Mas também tem uma outra irmã que ajuda bastante ela. Ela tem uma enfermeira depois que cuida bastante dela. Amigos, né? Tem uma amiga também, algumas poucas pessoas que vão acompanhando ela em algumas dessas travessias duras, porque ela tem momentos, né? Enfim, depois a gente pode falar mais, a gente pensa aqui em abrir um novo grupo de estudos da biografia dela também, depois, se tiver interesse, passa o seu e-mail, a gente divulga. Mas são muitos momentos, tem momentos que ela passa por infecção, por coletes, e, enfim, muito duros, né, que ela ficava imobilizada, e aí, mas sempre tinha pessoas ali com ela. Ela vivia rodeada de pessoas, né, mas sempre tinha alguém ali que se encarregava dos cuidados mais próximos a ela. E que ela pintava também os coletes, não é? Sim. Ela dava uma cor, não é? Aquilo ali. E outra coisa que eu achei muito interessante foi saber que a sobrancelha dela junta, né, para ela significava uma asa, né? Então assim, a perna foi amputada, ela teve a perna amputada, né? Já tinha aquela poliomielite, não é, que eu acho que também devia dificultá-la a andar, não é isso? E aí ela pôde, através, né, da sobrancelha que ela deixou junto, e que aquilo também marca muito o rosto dela, né, significavam asas. Né, significava asa. Então, assim, eu digo, é muita, é muita condição mesmo de ressignificação, né, e de se fazer, sei lá, de se transformar mesmo, de ressignificar tanto sofrimento. E tudo Sim. muito marcado no corpo, não é? Aí vem a sobrancelha junta, que eu acho que, assim, na história das mulheres, assim, o que eu vejo, ela é a única que tem essa sobrancelha, assim, né? Não me lembro de outra pessoa que tenha deixado a sobrancelha assim, né? Até porque enfeia, eu acho que enfeia, mas ela ficou, é uma coisa forte nela, né? Tudo foi muito forte, e aí a expressão do rosto dela é muito forte. Eu acho que essa sobrancelha retrata toda essa necessidade também de continuar forte para poder atravessar mesmo os sofrimentos. Sim, muito bom. Obrigada, viu, Maria? Obrigada pela sua Obrigada também. contribuição. Que bom te ouvir. Eu queria fazer um comentário breve da fala da Maria também, né, porque ela pergunta sobre o cuidado, e algo que eu também acho que a gente sempre foi pensando no grupo, que eu não ando tão ativa como eu gostaria, tá aqui tantas pessoas que constituem o grupo, até gostaria de ouvir as meninas, como é que está sendo essa experiência de estudar o diário, desses encontros que vocês vêm tendo, né? Mas o quanto, assim, por exemplo, o próprio diário, ele foi feito pela Frida nos últimos anos de vida dela, no momento em que ela estava, né, prestes a amputar a perna, né, e o diário ele entra ali também como uma forma de, né, parece, né, não dá para afirmar, mas como um certo cuidado também, como se fosse um refúgio para ela um pouco representar o que ela sentia e o quanto isso é evidente também nas obras dela, né, porque são obras
não passa despercebido, não dá para você olhar uma obra da Frida e não ter nenhuma reação, né? Te causa, é difícil às vezes sustentar, olhar os detalhes, e eu acho que esses estudos que vocês vêm fazendo, tão minucioso e cuidadoso, de olhar os detalhes, a mancha que passa tantas páginas, que tem essa mancha que permanece pelo diário inteiro, né? Que eu acho que vai falando muito desses furos, dessas faltas, né? E aí, pegando um pouco também uma pergunta aqui do bate-papo da Clara, que ela pergunta, né, qual é a maneira de lidar com as perdas. Acho que falar sobre as faltas, né, que a Frida deixa tão em evidência, né, que ela escancara para nós, né, assim, é muito nítido isso nas obras dela, na criação dela artística, né. E tem aqui também um comentário que eu achei muito interessante, da Gláucia, se ela quiser também compartilhar conosco, que ela escreve um poema inspirado na Frida há alguns anos, né? Porque a Frida, ela traz também um certo movimento, né? Acho que é um pouco a fala da Maria, o quanto ela vai suscitando associações, né? Aí pessoas que vão escrever poema, outros que vão escrever tese, né? Que foi mais ou menos o meu caso, e ela, né, que eu acho que é um pouco respondendo a Clara, né? O importante é a gente continuar tendo essa pulsão de vida, né? Que nos movimente, né? Porque não tem uma receita, né, para a gente lidar com o luto, a não ser investindo vida, né? Acho que é uma forma da gente ressignificar, né? E é uma forma também da gente fazer isso aqui, nessa conversa que a gente está tendo hoje. Gláucia, por favor, boa noite. Vai ser ótimo te ouvir. Boa noite. Eu não sei se eu vou conseguir ativar minha câmera. Ah, foi, ainda bem. Eu vou ler então um poema que eu fiz há alguns anos, que não foi só sobre Frida, mas ela é uma parte importante do poema. Então eu vou ler agora. O título é A Melhor Viagem. Como é bom viajar, contemplar belas paisagens, conhecer pessoas interessantes pessoas e experienciar diferentes culturas. Pena que tem gente que viaja tanto, mas não sai do lugar. Faz tanto passeio, tanta trilha, mas não consegue avançar na jornada interior. Visita o santuário de Machu Picchu, faz o caminho de Santiago, mas não faz a peregrinação para dentro de si. Como é bom viajar, conhecer o outro, aprender com ele e refletir através desse espelho. Machado de Assis desvendou a natureza humana sem praticamente do Rio de Janeiro sair. As memórias da vida besta de Tabira inspiraram poemas de Drummond. Pela janela de Cora Coralina, um mundo de sabedoria foi visitado e registrado, na mais bela e simples poesia. O acamado corpo frágil de Frida não impediu sua mente de transformar cicatrizes e dores em trilhas coloridas de paisagens, com borboletas e flores, tingindo com vibrantes cores sua vida tão sofrida. De nada adianta viajar o mundo se não explorar o próprio. Nem sempre é preciso desbravar um lugar exótico e distante. Às vezes, basta ir à padaria da esquina, motivado pelo desejo de saborear aquele pão de tapioca e ter aquela gostosa surpresa de encontrar pelo caminho bons amigos para bater aquele papinho. Às vezes, para viajar, basta deixar-se mergulhar nas encantadoras páginas de um livro, cuidadosamente escolhido da estante entre os velhos conhecidos ou mesmo o que chegou nesse instante. Como é delicioso viajar sem sair do lugar, enveredando pelas paisagens cariocas dos contos machadianos, percorrendo o interior mineiro na companhia de Drummond, descortinando o mundo enquadrado pela janela de Cora ou visitando a intimidade colorida de Frida, através do seu diário e suas emocionantes cartas tão repletas de paixão e vida. Obrigada. Gláucia, que lindo! Muito lindo! Se depois você se animar e não se incomodar, compartilha para a gente fazer uma postagem dele, porque tem tudo a Pronto, ver mando com sim. essa roda, com esse momento, com essa conversa. Lindo demais, obrigada por compartilhar com a gente. Eu nem tinha planejado, eu me lembrei quando começou aqui, né? Eu sempre me interessei por Frida. Aí quando eu comecei a falar da viagem ao México, aí eu me lembrei do poema. Olha, muito bonito, obrigada. Lembrei de acho que uma frase, que não sei, ela escreve ou ela conta para alguém quando ela vai falar do quadro As Duas Fridas, Gláucia. Ela diz, né, explicando
que quando ela era pequena, ela tinha muitas imitações, quando ela passa também depois do acidente, que ela desenha uma porta imaginária, e aí ela abre essa porta e entra no reino da imaginação, e aí ela encontra uma outra Frida que pode correr, que pode se movimentar, que eu acho que vai em sintonia com o que você escreve, né? Essa viagem interna, né? Nessa travessia do autoconhecimento, da criação, dos sonhos. Muito lindo o que você escreveu. Obrigada por compartilhar com a gente também. E meninas do grupo, vocês estão muito quietinhas aqui, cadê vocês? Fabi, você quer apresentar mais alguma coisa que você pensou? Alguma ideia que vocês conversaram no grupo para falar hoje? A ideia era mais a palavra circular, né? Posso trazer muitas coisas, né? Aqui, fico só com medo de monopolizar aqui o espaço, ficar falando daquilo que me toca. Queria escutar mais, acho que tem bastante gente aqui. A Raquel levantou a mão. Raquel, querida. Eu não podia deixar de estar aqui hoje. A Casa Frida é muito querida para mim por várias questões, né? Eu acho que essa provocação dessa comemoração do aniversário da Frida nesse formato aqui e colocando a gente para pensar, né? Como que a vida, a obra, a arte da Frida atravessa a gente, ou atravessou, ou pode atravessar, que é muito rico, né? E eu acho que esse também é um enlace que eu tenho com a Casa Frida, porque, querendo ou não, eu poderia narrar aqui vários momentos desse enlace meu com a Frida, mas eu acho que com a Casa Frida teve alguns momentos interessantes, assim, que logo quando eu mudo para São Paulo, eu descubro a Casa Frida, então foi um primeiro encontro, assim, ainda na sede de vocês, eu não sei se vocês ainda têm aquela casinha bonitinha, não sei como é que está isso. E depois, e aí com toda a movimentação da mudança, eu acabo dispersando, e no começo da pandemia, né, com esse movimento intenso das redes sociais, eu volto a encontrar, né, assim, já no estudo da biografia da Frida, num momento muito delicado, né, para todos nós. E aí, pegando o gancho do que vocês estavam trazendo, eu acho que essa potência onírica da Frida, para aquele momento ali, né, desse reencontro meu com a Casa Frida, com esse estudo da biografia, dentro desse momento de pandemia, foi extremamente importante. E aí, uns minutos antes do grupo começar, eu estava pensando em tudo isso e revendo algumas coisas, algumas anotações, algumas postagens, e aí eu me dei conta de um pedaço da biografia que eu acabei postando em algum momento, que eu salvei aqui para poder ler para vocês, né? Porque eu acho que esse pedaço ele aponta muito assim, de como foi importante, né? Naquele momento assim da pandemia, de certa forma, ter esse enlace aqui, né? Com a Casa Frida, com a biografia da Frida, com essa potência onírica do que fazer com um momento onde, de certa forma, não tinha borda ainda, ninguém sabia ainda o que fazer com aquele novo, estranho, desconhecido que estava ali se apresentando, né? E aí, um pedaço da biografia, só não vou saber falar a página, porque foi uma postagem que eu fiz, eu sei que é da biografia, porque eu coloquei entre aspas e citei o livro, mas diz assim, e aí quem está dizendo é
é a biógrafa, né? Ela fala assim, uma dessas maneiras e que se tornaria cada vez mais importante com o passar dos anos, e à medida que sua vida foi ficando cada vez mais confinada, era fazer de sua ligação com a natureza não apenas uma questão de hábito, idolatrando seus animais de estimação, cuidado, flores, arranjando as tigelas de frutas e etc., mas uma questão de fé. Então, eu acho que essa parte demonstra o quanto a Frida fazia desses momentos, tal como nós passamos ali no início da pandemia, que nada sabíamos, né? Como ela arranjava formas de acreditar, né? Que algo podia vir depois daquilo, né? E eu acho que esses relançamentos que ela foi capaz de ir fazendo ao longo de todo o seu percurso é o que fez com que ela vivesse tudo que ela viveu e produzisse tudo que ela produziu. Então, não sucumbir também no momento de uma pandemia, diante de um estudo da Frida, eu acho que é algo que foi casando e entrelaçando e dando a oportunidade também de repensar, e aí, né? E agora? Deu uma melhorada e piorou de novo. Mas e aí o que fazer? O que dá para inventar? Né? Volta para dentro da casa, agora tranca tudo e fechou tudo. Então, a Frida é muito potente em várias questões, mas não dá para não deixar de falar disso aqui, né? Nesse lugar, diante dessa proposta. Né? E tendo a minha entrada pela segunda vez, eu vou dizer assim, pelo estudo no meio da pandemia. Era isso que eu queria dizer, trazer para vocês. Sim, nossa, Raquel, um presente, né? Foi um presente esse encontro, a gente fez esse estudo, e foi um grupo que se amparou também, né? A gente tinha nossos encontros ali e teve um efeito significativo para todas nós, né? Mas escutando a tua fala, é impossível não colocar aqui que ela começa a pintar, né? Quando ela tá, depois que ela vai para casa, ela ganha um espelho da mãe, né? Se eu não me engano, é a mãe que coloca o espelho em cima da cama e todo o aparato para pintar, né? E as fotografias que tem daqueles momentos, enfim, ela deitada, totalmente imobilizada, com colete, enfim, produzindo coisas, né, já, né, e muita escrita também, muitas cartas, onde nas cartas ali ela já se representava, né, então às vezes ela fazia uma carinha chorando, né, depois vem os autorretratos, né, mas ali ela já começa a produzir mesmo com condições muito limitantes, né, e ainda assim ela produz e é de uma potência enorme, né. Mas me fez também pensar um pouquinho quando ela tem lá os 6 anos, poliomielite, é um traço do pai dela, né? O pai dela tem toda a questão lá com a perna um pouco mais fina, um pouco mais debilitada. O pai dela coloca ela em esportes, e já em esportes que não eram frequentados por mulheres, né? O pai dela via muita potência, lia para ela, depois levava ela para o trabalho, que não era tão comum, talvez, né? Porque é isso, o lugar da menina era para ficar em casa, né? E o pai dela punha ela para fora, numa potência. Então me parece que ela também foi permeada por isso, né? Por esse olhar do pai, enfim. E ali, né? Bom, é a mãe que, né, coloca ali o espelho, o pai que dá as condições, ela vai produzindo, e aí é incrível mesmo, né? E a gente lá no meio da pandemia atravessada também por tantas limitações tão diferentes, e poder reencontrar a Frida, né? A partir daquele lugar tem um outro significado totalmente diferente, né? Do que escutar e ler a história, saber da história dela um pouco mais distanciada, né? Quando você está vivendo ali, você fala, nossa, realmente incrível,
essa potência, né? Obrigada, viu? Mário, boa noite. Quer falar? Boa Estamos noite, te pessoal. ouvindo. Boa Mais uma noite. vez, alegria enorme participar desse encontro com vocês. É sempre restaurador. Que a gente trata de coisas que restauram a vida que a gente vem levando, né? O tempo doloroso que a gente vem vivendo. E, a meu ver, nunca foi tão necessário no tempo que a gente vive, com as agruras que a gente vive, com as dificuldades que a gente tem que encarar diariamente, essas oportunidades, essas possibilidades que são construídas coletivamente. Temos um exemplo claro disso aqui entre nós, né? Desse olhar para dentro para saber quem é esse que está olhando para fora, né? E não quero atropelar a discussão, longe disso, mas tem uma cirurgia nos olhos que me impedem a visualidade por um tempo mais extenso. Me desculpem por isso. Muitas vezes eu fico só no áudio mesmo e só ouvindo e não vendo. Mas eu sou dos anos 50 e vivi uma adolescência vivi uma adolescência nos 50. Vivi uma parte muito significativa da minha vida nos anos 60, e foi nos 60 que eu ouvi falar pela primeira vez da Frida Kahlo. Né? E tenho aqui na minha frente a indicação de vocês, que é um texto do Frederico, grande crítico, Frederico de Moraes. E eu devo dizer que tive a honra imensa de passar uma tarde conversando com Frederico de Moraes em 1974, quando eu vivia ainda no norte do Brasil. Frederico havia ido para um curso sobre crítica de arte e, enfim, por circunstâncias de trabalho mesmo, assim, acabamos conversando longamente, deliciosamente. Muito depois descobri que Frederico é mineiro e eu moro em Belo Horizonte, agora já não vivo na Amazonas mais, há muitos anos. Frederico é mineiro, né? Grande crítico. E eu não conhecia o texto do Frederico na biografia, no livro, no diário que foi enviado agora. Eu tenho na nossa casa que nós temos o diário em espanhol, o Diário da Frida em espanhol, que é um livro absolutamente fascinante. Do ponto de vista gráfico, é tão bonito quanto a edição brasileira. Mas é um livro fascinante, e especialmente por causa do texto introdutório, que é de um dos maiores escritores, um dos escritores que eu mais admiro, que é o mexicano Carlos Fuentes. Se alguém tiver a possibilidade, se eu tiver tempo por aqui, quem sabe, vou acabar, se vocês não tiverem, vou acabar escaneando isso e contribuir. É um texto absolutamente fascinante. A apresentação do Carlos Fuentes para o Diário da Frida. Mas é sobre o texto do Frederico que eu quero comentar. E quando eu comecei dizendo que eu não queria atropelar a discussão, e muito pelo contrário, né? Que sempre fica um pouco mais calada, e lá no final eu abro a boca. Mas, assim, lá no final do texto do Frederico tem uma coisa que nos diz respeito muito, que eu queria chamar a atenção a isso, e que é o seguinte, aspas aqui para o mestre Frederico: para Frida Kahlo, o conceito de autorretrato abrange tudo o que se encontra ao seu redor, ou mesmo distante, no tempo e no espaço, tudo o que ela viveu, pensou, sentiu. Para ela, o autorretrato é sua biografia visual. Tudo o que foi tocado por ela, objetos, a flora e a fauna, corpos, roupas, países, e mesmo o imaterial do mundo, ideias, ideologias e crenças. Tudo é parte da sua biografia e, como tal, se encontra em seus autorretratos, mesmo quando ela não figure na tela. Então, o que eu gostaria, o meu ponto, né, digamos, a minha humilde e modesta contribuição para esta conversa, essa linda conversa, por sinal, é a ideia de autorretrato.
os psicanalistas aí imaginam que isso tenha muito. Imagino, não sou deste campo, admiro muito, agudamente, mas apenas dou alguns palpites e tento fazer isso com a máxima responsabilidade possível, né? Mas, assim, eu acho que a ideia de autorretrato, e esta ideia vindo de um crítico que estudou Frida Kahlo e que percebeu que para muito além, ou que para além da imagem, da configuração gráfica e visual que a Frida produziu, né? Tem a ideia de autorretrato. Isso volta para mim como que num espelho em que eu me vejo e com a necessidade de que cuide também do meu autorretrato. Conheça quem sou eu através do autorretrato que eu mesmo imagino ter de mim. Okay? Isso é suficiente. Acho que é suficiente. E é um autorretrato que ele é, obviamente, composto, né, pela minha biografia, pelas coisas que eu gosto, os objetos que estão ao meu redor, os livros que eu tenho na minha estante, as pessoas com quem eu vivo, as pessoas com quem eu gosto de tomar café no fim de tarde para conversar, inclusive sobre o Frida Kahlo. Na universidade eu tive a alegria e a honra de orientar um projeto de graduação sobre Frida, né? Então, e aí quando chegou a mensagem da travessia, que era essa conversa sobre a Frida, se me animou agudamente. E mais ainda agora, exatamente neste momento, que passando os olhos aqui sobre o texto do Frederico, e ouvindo a discussão, né, e que me deparo com esse conceito de autorretrato, aí eu paro e penso o que isso significa para mim. Quem sou eu? Que imagem eu tenho do meu retrato? Quem é que está nesse autorretrato? Obrigado. Um abraço. Ô, Mário, que presente, grandiosa a tua contribuição. Vou esperar o texto para a gente poder publicar, viu? E acho que daria um bom tema, né, para a gente poder falar, aprofundar um pouquinho a questão do Sim. autorretrato. Sim. Vou enviar para você por e-mail, brevemente. Por Vou fazer o favor. scanner, e mando o PDF para você. Aí, você, Por tá bom? favor, a Faço isso. gente Na próxima semana, com disponibiliza. certeza, você recebe. Obrigada, obrigada. E a Frida, né, teve um momento da vida dela que, né, os surrealistas começaram a dizer que a obra dela era surrealista. E ela não se considerava, né, surrealista, né, a gente não sabe se ela não queria se enquadrar, enfim, mas ela dizia que, na verdade, ela pintava a realidade dela, né, e o surrealismo envolve a psicanálise, envolve o onírico, e para ela pintava a realidade. E a realidade, do ponto de vista da psicanálise, ela é realidade psíquica, né, depende... não é a realidade como ela é, né? Como eu posso dizer, descolada de cada um, né? Porque aquilo que eu tomo como verdade, como eu vejo no meu psiquismo sobre mim, sobre o mundo, sobre a vida, sobre as questões, isso é real, né, dentro do ponto de vista do psiquismo, né, não importa se eu sinto que alguém falou de um jeito e eu senti de um jeito, do meu ponto de vista, eu vivi daquele jeito, né, não é porque não foi o que aconteceu concretamente, realmente, que não é uma realidade, né, então, nesse sentido, é isso, ela pintava a realidade dela, mas o que é a realidade, né, é isso, é o que habitava ela internamente, era o que ela vivia, era como ela entendia o mundo, né, mas daria um bom papo também, né, o tema do autorretrato, daria para a gente aprofundar bastante, inclusive com alguns conceitos da psicanálise, né, quem sabe, uma próxima conversa. E vivemos na era das selfies, né? Isso, sim. Uma espécie de autorretrato, né? Isso é muito interessante, essa necessidade que, via de regra, temos hoje, né, de nos vermos a nós mesmos na tela de um telefone, uma coisa assim, né? Então,
Sim. São indagações. Isso, e acho que tem também a questão do espelho, né? O quanto o Sim. espelho, ela se via ali, daria para a gente pensar muita coisa interessante. Realmente uma boa questão. Eu tive uma experiência desagradável. Tá me ouvindo? Sim. Há um filme que isso rodou, passou por aqui há cerca de 10 anos, que era uma produção americana, sobre Frida. Quando eu entrei no cinema e eu vi aquilo narrado em inglês, mas eu fiquei tão angustiado. Eu esperava que tivesse uma legenda em inglês ou português, mas que eu precisava ouvir a Frida em espanhol. Decepcionante. Sim, E de um sim. filme onde parece que quem dirigiu aquilo não tinha a menor ideia do que significava Frida e sua obra. Transformou uma biografia absolutamente intrigante, exemplar, instigante, né? Um espetáculo para ser visto. Frida não é um espetáculo para ser visto. Frida é o móvel de uma discussão absolutamente fascinante sobre esse aspecto, que nos diz respeito diretamente como seres humanos que somos em busca do nosso destino, cuidando das coisas que temos que cuidar cotidianamente, com as posses e possibilidades, condições e dificuldades e limites que temos. Né? Daí transformar tudo isso num espetáculo, para ser visto numa grande tela, é muito complicado. Por isso. Tá? Fabiana, bacana ouvir você, viu? Obrigada, muito bom te ouvir também, Mário. Obrigado. Vou passar a palavra para a Gleice. Gleice é do nosso grupo. Bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Então, queria comentar, né, como que eu conheci o grupo, assim, brevemente, e trazer, eu escolhi uma tela para comentar, assim, uma das, né, que me tocou muito, né, que todas me tocam. Mas daí eu conheci a Casa Frida no Instagram, né, uns presentes aí da parte boa das redes sociais, e eu sou muito grata, né, pela oportunidade de ter participado do grupo, né, porque, assim, cada pessoa morando em um lugar, né, e num momento tão delicado de pandemia, né, como a Raquel comentou. E aí eu entrei justamente nesse momento, né, e eu não tinha ainda aprofundado tanto, assim, não tinha lido ainda esse livro, né, da biografia, mas eu já tinha lido outras coisas, mas nunca tinha mergulhado tanto, né. E aí uma coisa interessante, né, que assim, que na pandemia, né, ficou muito escancarado, né, a morte, né, assim, as perdas, e o quanto me tocou cada capítulo que a gente lia, né, e foi muito importante, assim, esses momentos, porque, assim, de um suporte, assim, de um acolhimento, né, esses momentos, e ver, assim, ler sobre como ela lidava com tantas perdas, tantos lutos, né, e com a vida mesmo, e com a morte, né, dela fazer piada, né, toda aquela cultura, e foi muito impressionante, assim, o quanto me tocou, né, a cada coisa que a gente lia. E bem na pandemia, então foi muito marcante. Até eu escrevi no meu livro, porque eu não tinha. Aí eu escrevi no meu livro, né, o momento que foi lido na pandemia, eu fiz questão de escrever com a Casa Frida. E aí eu escolhi uma obra dela só para comentar, né, brevemente, que mais me tocou, que foi no final, quando a gente terminou, e eu fiquei muito emocionada, que é o Viva la Vida. E aí, até o último parágrafo, né, eu fiquei muito emocionada, assim, o que está escrito sobre o quadro, né? Aí aqui até eu grifei rapidinho uma parte, que é o último quadro dela, né? E aí, 8 dias antes de morrer, quando suas horas finais enegreciam de calamidade, Frida Kahlo mergulhou o pincel em tinta vermelho sangue e inscreveu seu nome, a data e o local de execução da tela, Culiacán, México, ao longo da polpa carmesim da fatia em primeiro plano. Depois, em letras maiúsculas, escreveu sua derradeira saudação à vida. Viva la vida. E tipo assim, eu escolhi essa parte, né, esse quadro, porque foi a parte que eu fiquei muito emocionada, e foi no final, né, da biografia. E, nossa, eu fiquei muito emocionada mesmo, porque me fez pensar muita coisa, né, na pandemia, assim, tantas coisas pesadas, mas o quanto que a Frida nos mostra que tem coisas leves também na vida, que é a arte, né, e o quanto que na arte, na pandemia, a arte salvou, literalmente, né. E aí eu queria comentar, né, e o quadro tá pequeno, né, no livro, mas para ver.
E aí eu fui olhar também algumas anotações, né, antes de hoje, mas aí eu acabei achando um poema que eu escrevi bem curto, assim, nada demais, ano passado, que eu ficava muito tocada, né? E aí eu vou ler para finalizar mesmo a minha fala de hoje. Bom, então eu escrevi assim. Não lembro quando que eu escrevi o dia, mas foi uma dessas leituras, né, da biografia. A vida dói em mim. Ela bate e machuca. Às vezes assopra, alopra. Mais bate que assopra. Mas dobra e desdobra. Arde e arte. Dana e dança. Aí eu estava perdida aqui nas anotações de quando eu anotava, né, quando a gente estava fazendo as leituras, e é isso. E eu sou muito grata de participar, e viva a Frida, né? Ô, Gleice, que lindo, obrigada pela sua contribuição, não hoje só aqui, mas durante todo esse percurso. Te perdi um pouco aqui. Já te achei, desculpa. Lindo, lindo que você escreveu, e realmente me emociona, e essa marca, né, da vida realmente é uma parte que me toca profundamente, assim, e não é só uma fala, né, você vê a vida como era presente nela, na potência dela, nas cores, na festa, né, eu lembro, tem uma parte da biografia que fala até quando ela estava hospitalizada, teve algumas pessoas, eu acho, mas em particular um amigo do Diego, que fala da presença da Frida, assim, que era algo inexplicável, assim, ela tinha uma presença, assim, uma energia, mesmo doente, mesmo acamada, impressionante. E eu tento sempre entender nessa conexão, através dessa conexão dela com a vida, né? Me emociona muito também. Sim, encantou muito, assim, ver essa vida pulsar, né, diante de tantas dores, né? Sim. E os caminhos que ela conseguia fazer, lidar, né, a partir disso, e me encanta demais, me encantou muito, e foi muito forte isso, ler sobre tudo isso junto, né, na pandemia. Eu fiquei impressionada, muito encantada, assim, dessa alegria, né, apesar de tudo, desses caminhos, né, possibilidades, enfim. Sim. Obrigada, Gleice. Carla, você quer falar um pouquinho? Eu vi que você escreveu alguma coisa. Eu tô adorando, gente. Estou muito emocionada aqui ouvindo vocês. Muito bom também te ouvir, Gleice. Depois, se você puder escrever para a gente aqui no bate-papo, para a gente guardar. Muito bonito, né? Como a Frida, ela traz mesmo esse movimento, né? Ela dobra, não quebra. Ela traz o colorido, mas também traz as frutas que têm vida. São frutas que com sentimentos, né? As frutas são pessoas também, né? Como ela brinca também com esse universo. Eu estou muito emocionada assim de ver vocês também, morrendo de saudade do grupo e muito feliz com as descobertas que vocês vêm tendo também na leitura do diário. Muito bonito, muito bonito. Era isso que eu queria falar. A Luísa, acho que é agora, né? Luísa, bem-vinda. Boa noite. Ei, gente, boa noite. Saudade de ver a carinha de vocês, Carla, Paula, algumas pessoas, Raquel, né? Algumas pessoas que não estão, às vezes, tanto no grupo agora. Eu tinha pensado em falar uma coisa, e aí, escutando a Gleice, eu pensei em outra coisa, então eu vou fazer uma associação livre aqui, né? Assim, eu vou falar. A Casa Frida, né? Assim, era uma... Eu conheci através das redes sociais e era presencial, né, na época que eu conheci, e eu ficava desesperada para participar. Teve algumas vezes que eu cheguei a tentar me organizar para isso, só que é muito longe para mim, mas eu tentava, assim, e aí começou essa experiência de pandemia e a proposta do grupo, né, ser online. E foi exatamente no dia do meu aniversário, o primeiro encontro, né? Acho que eu já comentei isso uma vez com vocês.
E eu senti que era um presente para mim, essa oportunidade. E eu lembro exatamente desse dia, assim, a gente estava, né, na pandemia, assim, mas aí eu fui para a casa da Marcela, que está aí também, que também é da minha cidade, e aí a gente até ia comemorar juntas e participando do grupo. E eu e a Marcela, a gente já se conhecia, mas a gente não tinha tanto vínculo. Eu acho que a Casa Frida também trouxe isso para mim, esse presente, que é a Marcela na minha vida hoje. E eu acho assim que a gente se fortaleceu demais, né, dentro dessa experiência da pandemia. E a partir até disso, né, a gente começou a sonhar, né, assim, sonhar de conhecer o México, de conhecer a Frida de uma outra forma. E assim, para mim foi assim uma experiência de vida, né? Assim, então a gente passou por tudo isso juntas, né? De alguma forma. Então para mim foi algo assim importantíssimo. E claro, né? Assim, tantas obras, tantas coisas que a gente falou, tantos momentos. Mas eu já tinha lido a biografia antes, mas ler com vocês foi uma experiência totalmente diferente, porque é aquela coisa, quando a gente está lendo sozinho, né, assim, a gente pensa, mas a gente não compartilha, a gente não partilha disso, né, então eu acho que partilhar sobre aquilo que a gente estava vivendo naquele momento, eu fiquei pensando, assim, tem um trechinho que eu li aqui do diário, que ficou para mim, mas assim, eu fiquei pensando que a experiência que a gente está tendo, que a gente teve e está tendo até hoje no grupo, é uma experiência de revolução, pelo menos para mim, sabe, assim, foi algo que mudou muito a forma também que eu lido com as minhas faltas, com as minhas perdas, foi algo que me fortaleceu. E é um trechinho, assim, simples que a Frida tem aqui no diário, que ela vai falando assim: dor, o prazer e a morte nada mais são do que um processo para existir. A luta revolucionária nesse processo é uma porta aberta para a inteligência. E eu acho que é isso que a gente fez e construiu juntas, assim, que a gente atravessou. Então, para mim, foi uma revolução. Então, eu agradeço demais essa experiência. É isso. Luísa, né, a sua presença, né, tua contribuição sempre tão fundamental para a gente, né, um presente. Obrigada pela tua partilha agora, mas todo o grupo. E a potência, né, da tua conexão com a Frida tá quase levando o grupo para o México, né? Mesmo quem pode, quem não pode, ela tá levando, né? Tamanha conexão que você tem com a Frida, e potência, e como isso te movimenta, né? Então, e como isso vai nos tocando e nos movimentando também. Eu sou muito grata pela presença de todos vocês, enfim, não só, né, falo em meu nome, mas também falo em nome da Casa Frida, porque eu sei que todo mundo partilha essa opinião. Obrigada, viu? Márcia, bem-vinda. Fabi, obrigada. Boa noite, pessoal. Nossa, são tantas coisas, né? Eu acho que a cada momento a Frida e tudo que a gente está trocando vai suscitando tantas coisas, mas tem algumas que estão ressoando bastante. Eu queria compartilhar a nível pessoal, assim, sobre... Eu não tinha ainda me dado conta, talvez conscientemente, o quanto a Frida ela esteve presente na minha vida em momentos de travessias mesmo, de transição. Então, por exemplo, a primeira vez assim que eu comecei a me aprofundar mais sobre a Frida, que foi há 10 anos atrás, mais ou menos, foi um período que eu estava fazendo uma troca de carreira, e eu estava também finalizando uma relação que já não estava fazendo mais sentido, em que eu já não me sentia mais eu mesma, e a Frida ela veio através de um presente desse ex-namorado de Natal, a biografia dela, e quando eu fui lendo sobre ela e vendo a força que era essa mulher, o como ela atravessava, né, todos esses momentos tão desafiadores da vida, e como
aquilo naquele momento me deu muita força também de me colocar num movimento de coragem, de ultrapassar aquilo que não estava mais fazendo sentido para me encontrar nesse outro lugar. E ela me deu muita força e continua até hoje me dando, né? Porque hoje em dia também, assim, nessa época em que aconteceu essas transições grandes, foi quando eu fiz um trabalho também de conclusão de um curso que eu estava, né, trocando essa carreira e o complementando, vamos dizer assim, né? E aí eu fiz um trabalho de conclusão onde eu fui para o México conhecer a casa da Frida e me aprofundar um pouco mais sobre a vida dela, e acabei criando uma coleção que era para um curso de moda. Então eu vejo assim como ela também está presente não só na sustentação dos momentos difíceis, mas como ela vem como uma força criadora. Eu acho que isso suscita muito em todas nós, seja poema, seja leituras, trocas, né? E aí eu vejo como isso na minha vida sempre foi muito forte com a presença dela, né? Porque eu criei essa coleção através dessa oportunidade de conhecer a vida dela mais de perto e ler sobre isso. E aí agora, durante a pandemia, no final do ano passado, veio essa vontade, porque assim, confinados em casa, eu do setor de turismo, né, não podendo viajar, veio a oportunidade de criar viagens virtuais, né? E aí veio a ideia de fazer uma viagem virtual para conhecer a Frida, né, para que mais pessoas também pudessem conhecer. E aí, concomitante, eu conheci a Casa Frida, num encontro de travessia que também foi sobre o tema, né, sobre a nossa musa inspiradora. E a partir disso, houve essa conexão, né, que foi assim, veio de uma forma muito aleatória, de uma amiga avisando sobre vocês, eu não conhecia, e eu participei do primeiro, e eu saí, assim como eu sempre saio de todos os encontros que nós temos, muito energizada, assim, as minhas energias, tudo fica muito renovado, né? Eu acho que se encontrar nesse lugar onde a gente tem essa paixão em comum, ela nos dá coragem de movimentar também, né? Sonhos e tornar realidade coisas, assim como está sendo essa vontade de voltar para o México e fazer essa viagem acontecer, seja ela no virtual e no presencial, enfim. E então, assim, contando um pouquinho, né, compartilhando com vocês um pouco dessa experiência pessoal, eu trouxe também duas coisas que eu acho que tem muito a ver com tudo que está sendo falado. Uma delas até a Fabi já mostrou, mas eu vou mostrar de novo porque é muito impactante. Eu não sei se dá para ver direito, mas é uma pintura dela, do diário, e em que ela fala que ela é a desintegração, ela está em cima de um pedestal e ela está se partindo, né? O corpo dela vai se partindo em vários pedaços, né? E isso tem muito a ver com... Eu fiz essa relação, o quanto nós também passamos por coisas onde a gente vai se despedaçando, vai deixando um pouco para trás, tem que deixar, né? Às vezes forçadamente para trás, coisas para poder haver uma nova reintegração ou uma abertura para integrar-se ao que a gente ainda não sabe o que pode ser, né? Ir ultrapassando isso, né? E aí, junto com essa imagem, eu trouxe uma passagem no diário em que ela fala, e aí eu acho isso muito fantástico na Frida, né? Porque apesar de tanto sofrimento, tanta dor, tantos desafios, ela ainda achava beleza, ela ainda tentava achar leveza, ela trazia a própria arte como forma de atravessar esses momentos, né? E aí no diário, para quem tem na página 224 da tradução, ela fala assim: nada mais precioso do que o riso e o desprezo. O desprezo está passado porque ela escrevia e passava por cima, né? Nada mais precioso do que o riso. Rir e soltar-se é prova de força. Ser cruel, e ela risca por cima, despreocupadamente. A tragédia é o que o homem tem de mais ridículo, mas estou certa de que os animais sofrem.
embora não exibam seus sofrimentos em teatros abertos nem fechados, seus lares. E sua dor é mais real do que qualquer imagem que o homem possa representar ou experimentar como dolorosa. Então, fala até um pouco de como é visto, né, a questão do próprio luto, né, no México também, como eles lidam com o trágico e o riso, né, essas questões que parecem tão distantes, e eu acho que ela integra isso muito bem na vida dela, e para mim é uma inspiração muito grande, e uma honra muito grande também conhecer vocês, e estar em contato, estar estudando o diário junto também é muito engrandecedor. Agradeço demais. É isso. Márcia, obrigada pela tua contribuição. Achei tão importante você ter falado dessa potência criadora, né, que a Frida vai trazendo, né, para a gente, porque é o que a gente está vendo aqui, né? Uma pensa, outra escreve, a outra produz, enfim, né? A gente no grupo da biografia tinha uma colega que desenhava, né, fazia aquarela. Enquanto a gente estava, ela ficava lá e ela dividiu com a gente a produção dela, né? Então, achei tão importante você ter trazido esse aspecto. E quantas vezes, né, renascemos e morremos, né? Como você bem colocou, até na relação, numa relação a gente morre, né? Num tanto, numa certa medida, e renasce. E esse é um movimento que se faz, né, continuamente. Obrigada pela tua contribuição. Eu queria fazer só um comentário breve também na fala da Márcia, né? Para quem não sabe, nós estamos ensaiando um possível peregrinação à Frida, às origens da Frida, então acompanha aqui a nossa programação. Em breve a gente vai estar oferecendo mais informações. E estou feliz de ver a Sibeli também aqui, que faz parte do grupo. Muito bom te ver, Sibeli, quanto tempo. Muito bom te ver. E a Marcela também, que agora está aqui, acho que com a filhinha, né, Marcela? A fala é sua, boa noite. Boa noite, gente. Eu pedi a palavra mais para agradecer, né, por todo esse tempo que nós passamos na pandemia, que a gente continua passando, né, por tudo que esse grupo me trouxe agora a companheira de grupo, que todo grupo faz um desenho para mim, né, faz um desenho da Frida, cheio de detalhes, e então a gente vai falando e ela vai desenhando aqui. Bom, eu queria mesmo era agradecer, falar que é sempre maravilhoso esse encontro, agradecer a amizade da Luísa, né, como colocou esse laço que se fortaleceu por conta da Frida, e dizer que é maravilhoso para mim reviver esse amor pela Frida, que eu já sempre trago de bastante tempo, e é tão bom, né, revisitá-lo, porque às vezes a gente passa uns dias difíceis, então esse encontro mensal é sempre um momento muito importante para mim. Muito obrigada, gente. A gente que agradece. Desculpa, Fabi. Desculpa, Paula. E só um parênteses, a Luísa apresentei a todos nós com os desenhos dela, né? Ela desenha a Frida, coisa mais linda. Fala, Paula, desculpa. Eu que peço desculpas. Eu só queria falar para a Marcela e para a Luísa, eu lembro num encontro do grupo de estudos em que as duas estavam juntas na mesma casa, e era uma janelinha dupla para a gente, né? Quem estava participando, como foi gostoso ver esse laço de vocês se fortalecendo, e quanto para a gente fica aí o nosso testemunho, né? De ver isso brotando, e muito legal.
Acho que a Luísa estava mostrando um desenho, eu fiquei curiosa para ver. Quer mostrar para a gente, Luísa? Ela ficou com vergonha, mas ó, desenhou. Tá difícil colocar aqui, né? Não digo, mas tem a Frida, escreveu Caso Azul, tem um passarinho verde, tem os sobrinhos da Frida, um macaquinho, um autorretrato, e hoje ela escolheu um cachorro aqui embaixo, é verdade. E hoje ela escolheu fazer um chão todo colorido e tá em um entardecer. Então teve várias cores aqui que foram mudando de acordo com a noite chegando, né, Lu? Foi isso? Ai, que presente! Luísa, você é uma pequena artista, seguindo os passos da Frida. Que lindo o seu desenho! Depois manda pra gente, Marcela. Ficou tão lindo. Tem até o cachorro. Ela fez questão de falar que o cachorro também está no desenho, né? Sim, no último encontro que a gente teve, que ela estava comigo, ela fez uma carta para a Frida Kahlo, né? Fez, colechou e a Frida levou, e foi entregue para ela, né? Só que ela não conseguiu pegar. Conseguiu? Não? Ela guardada. Você guardou? E ela é uma de conhecedora, né? Porque ela coloca elementos bem importantes, né? Bem marcantes da Frida, né? Que bonito. Cibele, quer falar um pouquinho? Mais alguém? Oh. Eu quero falar que eu estou aqui e que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Peço desculpa pelo atraso, mas eu acho que faz muito sentido o que eu vou trazer para vocês e para o grupo. Eu participei da eleição de representantes de conselheiros do parque do bairro que eu moro, e eu fui eleita, e hoje foi uma reunião que a gente tomou posse, né? E queria falar isso para vocês, né? Eu procurei a Casa Frida no momento da minha vida de muito sofrimento, de perda, né? Me chamou bastante atenção de chamar a Casa Frida, e é onde eu fui muito acolhida. E eu procurei o grupo de estudo da Frida no momento de isolamento, né? De estar sozinha, de isolamento social. E é isso, procurando companhia. Em tudo isso, eu posso dizer que eu encontrei muita vivacidade, né? Então, minha trajetória com a Frida tem muito isso, né? Então, eu acho que faz muito sentido para mim dizer para vocês isso hoje, né? Estou como conselheira, né, de um parque aqui perto de casa, vou poder falar, vou poder revolucionar, quem sabe, né? Mas é isso, a Frida, ela traz para mim isso da vivacidade, que eu encontrei muito na Casa Frida, e nas minhas escutas do grupo. Estou muito feliz de estar com vocês, viu? É isso. Que coisa boa te ouvir, Cibele. Estou muito feliz com o seu relato. Parabéns pela sua conquista. E que bom que você está aqui com a gente. Você tem um espaço aqui no projeto que você conquistou também, que você tomou posse, né? Que bom! E falando em potência, né? Que bonito. Parabéns pela conquista. Muito bom. Bom, podemos caminhar então para o encerramento. A gente vai ter um próximo evento do Travessias. A gente está vou pedir para a Carla e para a Paula falarem um pouco. A gente também está com um espaço para falar, um grupo de reflexões que a Carla vai poder apresentar e a Paula vai falar do próximo Travessias. Passo a palavra para vocês. Na semana que vem, nós vamos iniciar o grupo de estudos sobre o envelhecimento. Na verdade, é um grupo de reflexão sobre o tempo, mudança e envelhecimento.
Acho que o Mário vai estar com a gente, estou muito feliz que o Mário vai estar. E a gente separou alguns materiais de apoio, vai ser coordenado pela Renata e por mim. E inicia na semana que vem, eu vou deixar o link para quem tiver interesse. E também vamos iniciar a leitura do Campo Geral com o livro do Guimarães Rosa, que é a história do Miguelim, trazendo o tema da infância, das dores da infância, da passagem da infância, e como essa fase permanece na gente o resto da vida, né? Então, também estão todos convidados para participar, uma história lindíssima sobre o infantil. E passo agora para a Paulinha apresentar. Paula. E também no dia 18 de agosto, já estão abertas as inscrições para quem quiser no site do próximo encontro desse projeto que nos reuniu hoje, que é o projeto Travessias, e dessa vez a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, um experimento, vamos ver como vai ser. A gente vai fazer uma leitura dramática de uma cena, de uma peça ainda inédita, e o importante é a discussão que vai se seguir. Então, a gente queria muito que vocês participassem para a gente poder fazer uma relação entre a dramaturgia e a psicanálise, pensando nessa travessia da vida, da clínica, do estudo e todas as travessias que a gente puder imaginar, como a dramaturgia se alimenta da psicanálise, e a psicanálise também pode muito se alimentar da dramaturgia como uma expressão artística. E a provocação vai ser essa leitura dramática, a gente vai trazer 2 atrizes profissionais, aguardem mais detalhes, esperamos vocês. Todos os links estão aqui no bate-papo. Fabi, queria te agradecer pela organização, por esse tema, por essa travessia tão linda, tão rica. Eu estou muito emocionada, muito feliz. E que bom trazer essa vida da Frida, como a Frida permanece em nós. E foi um encontro muito lindo. Parabéns pela sua coordenação. Acho que você é muito cuidadosa, faz uma curadoria com os temas. E você se tornou, de uma forma orgânica, coordenadora desse grupo tão lindo de estudos da Frida. E que honra ter você aqui com a gente também. Parabéns. Obrigada, meninas, também pelos relatos e pela oportunidade desse aprendizado com vocês essa noite. Foi muito bonito. Eu que agradeço, vocês me inspiram, a gente está sempre junto, caminhando junto e construindo junto. Agradeço muito a disponibilidade de todos em poder falar, em poder ouvir, em poder estar aqui para a gente partilhar esse momento. Obrigada. A gente vai divulgando, né, os novos estudos que a gente vai fazer, os próximos eventos, e quem puder acompanhar nas redes, né, no site, enfim. As informações estarão lá. E, Gláucia, nós recebemos por e-mail, depois a gente vai publicar. Você autoriza a gente, né? A fazer a publicação, a enviar. Com certeza, obrigada. Obrigada a você. Eu vou encaminhar meu endereço do Instagram, se vocês quiserem me marcar. Isso. Ótimo, combinado. E o da Gleice também. A gente faz uma... E Marcela, se você... Marcela, podemos publicar também o desenho com os devidos créditos? Essa potência para chegar em mais pessoas e tocar mais pessoas. Obrigada a todos, boa noite e até o próximo. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Tchau.